Eu quero contar para você uma história. Eu gostaria que você prestasse atenção que essa história ela pode mudar o curso e o rumo da tua vida. Essa história ela fala de dois personagens. Um cientista que estava fazendo diversos testes e um homem condenado à cadeira elétrica. Aquele cientista, ele fez uma proposta para aquele homem condenado à cadeira elétrica e a seguinte proposta daquele cientista era o seguinte: que aquele condenado ganharia uma morte sem dor. Lenta, porém sem dor. A cadeira elétrica, na cabeça do condenado, sabia que era uma morte com dor, dolorida, difícil. Aquele condenado, no começo, ele ficou pensando, né? É uma morte lenta, porém sem dor. Bom, eu já estou condenado mesmo, eu já vou morrer do mesmo jeito, não tem mais chance, não tem mais volta para mim. E ele aceitou a proposta do cientista. E pegaram aquele condenado, aquele homem, botaram ele numa maca, numa mesa, numa maca, daquelas camas de hospital lá, amarraram os braços dele, amarraram os pés dele, amarraram a cabeça dele para ele não se mexer. E aí fizeram dois pequenos cortes em cada braço e cada pulso dele. Qual que era a morte que aquele condenado ia receber? Uma morte lenta e ver uma morte lenta até o seu coração parar. Ou seja, aquele sangue ele ia derramar até o coração dele parar. E aquele cientista queria ver como que a pessoa, como que o homem, quanto tempo que o homem levaria para morrer dessa forma. E aí fizeram dois pequenos cortes, botaram duas bacias embaixo de cada braço, de cada pulso, né? Só que tem um detalhe seguinte: o corte que o cientista fez foi um corte superficial, pequeno corte. Não fez um corte para derramar sangue e para matar aquele condenado por meio da perca do sangue, não. Ele fez sim dois pequenos cortes, mas cortes superficiais que não levaria ele à morte. E junto, embaixo da cama, aquele cientista, ele colocou duas bolsas com água, uma de cada lado, e dois registros. E à medida, no momento que aquele cientista fez aquele pequeno corte, segundos depois, aquele cientista ele abriu uma torneirinha e começou a pingar aquela água, aquela bolsa d'água. E daí eles foram abrindo cada vez mais, abrindo aquela bolsa d'água, cada vez mais escorrendo aquela água. Mas na cabeça do condenado era o sangue dele. Aquele condenado, ele estava ouvindo o barulho da água pingando dentro do balde, mas na cabeça dele, na mente dele, era o sangue dele. E foi abrindo, e foi abrindo, e foi abrindo, e foi abrindo. E aquele condenado ficou passando mal, foi passando mal, foi passando mal, foi passando mal. Começou a ficar pálido, começou a ficar branco. O coração começou a diminuir a aceleração. E aí aquele cientista foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. Daqui a pouco aquele cientista começou a fechar. Começou a fechar o registro, foi fechando, foi fechando, foi fechando, foi fechando. E aí só começou aquele pinguim bem lento. E aquele condenado ficou ouvindo aquele barulho. A cabeça daquele condenado começou a imaginar que era o sangue dele. E o coração começou a parar. O coração começou a parar de bater. Começou a ficar pálido. O sangue começou a parar de circular. E foi. Até que no momento que o cientista fechou totalmente a torneira. E o homem teve uma parada cardíaca. O que levou à morte daquele condenado? Foi o corte superficial que ele levou? Não. A mente dele levou aquele condenado à morte. A mente dele criou e imaginou que o que ele estava ouvindo era o sangue dele. Mas não era o sangue dele.
eram 2 bolsas d'água. Mas a mente acreditou que era o sangue dele e levou ele à morte. Quantas mortes, quantos sonhos você já matou nos seus pensamentos? Quantos sonhos os seus pensamentos e a sua imaginação já matou dentro de você? Quantos resultados que você era para ter na sua vida e que você não teve, porque na sua mente você criou um terror, você criou um medo, você criou um bloqueio. Você acreditou e pensou e a sua mente levou você a acreditar em coisas que não existem, coisas que não são verdadeiras. O medo é uma imaginação da sua cabeça. O que levou à morte daquele condenado com cadeira elétrica foi o medo e foi o terror que a sua própria mente o colocou. E não foi o corte que ele fez, que ele levou nos seus braços. Beleza? Fica essa história, fica essa dica. Beijo no coração de vocês.